Se você imaginava que as maldades ao longo da história eram praticadas apenas por homens, está muito enganado de pensar assim. Apesar que o primeiro pensamento remete a isso, as mulheres também tiveram sua participação de maldade durante toda a história. A figura de sexo frágil e desprotegida passa longe dessas mulheres que escreveram as suas participações no que diz respeito à crueldade. Então hoje eu vou te mostrar algumas das rainhas e imperatrizes mais cruéis da história. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Quando Catarina a Grande chegou à Rússia, ninguém imaginava que esta princesa alemã, relativamente sem importância, um dia governaria toda a Rússia. Ela acabou casando com o czar Pedro III, que era um líder impopular na Rússia. Ele tinha fugido da Igreja Ortodoxa. E a sua própria esposa escreveu em memórias que ele era um bêbado de mente fraca. Quando Pedro III ascendeu ao trono em 5 de janeiro de 1762, Catarina sentiu perigo. O marido a deixaria para se casar com outra. E a sua resposta foi nada menos que um golpe de Estado. Com a ajuda de seu amante, Grigori Orlov, membro da Guarda Imperial, prendeu o czar. E em 28 de junho, declarava a si própria Catarina II, soberana de todos os russos. Ela pessoalmente levou 14.000 soldados para prender o czar. Depois vestiu um uniforme masculino e declarou-se imperatriz da Rússia. Irene foi uma imperatriz bizantina que governou de 797 a 802 d.C. Ela co-governou com seu filho por quase 2 décadas antes de governar em seu próprio direito. Seu filho era o imperador Constantino VI, e sua relação familiar terminou de uma forma adequada para uma tragédia grega. Irene era uma mulher ambiciosa que buscava controle total sobre o Império Bizantino. Constantino também era um imperador impopular. Então Irene liderou uma conspiração contra seu próprio filho com o apoio de seus aliados políticos. Constantino foi deposto com sucesso e posteriormente cegado por ela, a própria mãe, e acabou morrendo por conta do ferimento. Ao longo da história da China, só havia uma mulher que detinha o poder supremo. Ela era a imperatriz Wu Yetian, e há muita controvérsia em torno de seu lugar nos livros de história. Wu era uma usurpadora por natureza e seu reinado foi marcado por histórias de conflitos políticos e assassinatos. Disse que ela tirou muitos membros da dinastia Tang para proteger seu status de imperatriz, bem como seus irmãos. Há rumores de que ela desapontou sua mãe e até ordenou que 2 de seus netos tirassem suas próprias vidas por falarem contra ela. Maria I não recebeu o apelido de Bloody Mary à toa. Ela foi uma rainha católica em um país protestante, subindo ao trono da Inglaterra em 1553. Foi a primeira verdadeira rainha da Inglaterra, mas seu curto reinado durou apenas 5 anos. Ela anunciou uma guerra contra o protestantismo durante seu governo, e centenas de protestantes foram mortos por heresia. A sentença típica para qualquer condenado por heresia na Inglaterra era queimar na fogueira, e Maria foi responsável por queimar mais de 300 protestantes durante seu governo. Isso a tornou extremamente impopular na Inglaterra, e seu conflito com o protestantismo tornou-se o legado definitivo de seu tempo como rainha. A rainha Ranavalona I foi a governante de Madagascar de 1828 a 1861. E muito do que sabemos sobre ela foi aparecendo pelas opiniões dos contemporâneos europeus de Ranavalona. Ainda assim, Ranavalona era conhecida como a líder feroz, que estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger sua coroa e reino.
Depois que seu marido, o rei Radama I, morreu, ela rapidamente se posicionou como a nova soberana do reino. Mandou executar seu tio para proteger sua posição. E alguns relatos dizem que ela eliminou sua mãe por fome extrema, a fim de evitar quebrar um decreto sagrado sobre derramar sangue de nobres. Fredegunda de Soissons foi rainha consorte do rei Chilpérico I, que governou Austrásia, que vai do atual nordeste da França, compreendendo partes da atual Alemanha, Bélgica e Países Baixos, de 561 a 584 d.C. Fredegunda veio de origem humilde, mas rapidamente subiu para uma posição de poder no pequeno Reino Franco. Ela convenceu Chilpérico a deixar sua primeira esposa e matar a segunda, garantindo que sua relação próxima com o rei fosse segura. A irmã de Galsuíta, Brunilda, ficou furiosa quando soube da morte de sua irmã. Ela era esposa de Sigberto I, o rei da Austrásia e meio-irmão de Chilpérico. Uma rivalidade feroz eclodiu entre as duas rainhas e Fredegunda ordenou a eliminação bem-sucedida de Sigberto. A rainha Isabel I co-governou a Espanha com o rei Fernando II, de 1451 a 1504, e seu reinado foi marcado pela opressão. A notória Inquisição Espanhola começou durante seu governo e ela foi peça fundamental no esforço para expulsar judeus espanhóis e muçulmanos do reino. Em 1492, no mesmo ano em que patrocinou a fatídica jornada de Colombo, ela também decretou que todos os cidadãos judeus se convertessem ao catolicismo ou seriam banidos do país. Judeus de todo o país foram levados à corte espanhola para prometer sua fé à Igreja Católica, ou então serem expulsos do local. Quanto a Colombo, ele logo descobriu o Novo Mundo e imediatamente começou a matar e escravizar pessoas em nome de Isabel. Suas expedições ao Novo Mundo levaram diretamente à erradicação da tribo dos Aruaques e ao fim de milhões de outros povos nativos. Há muito mistério em torno da princesa Olga de Kiev, e muitas das histórias sobre ela podem ser apócrifas. O que sabemos é que ela foi uma princesa ucraniana e a primeira mulher governante na história russa. Ela se tornou rainha regente em 945 d.C., depois que seu marido Igor I foi morto. Como seu filho era muito jovem para governar, ela foi coroada rainha em seu lugar. E um dos seus primeiros atos foi buscar vingança pela morte do marido. Por suas ordens, os responsáveis foram capturados e executados com água escaldante. E ela não parou por aí. Alguns relatos sugerem que Olga enterrou os líderes da tribo vivos e que ela elaborou um plano para incendiar toda a cidade. Uma história até sugere que ela enganou os líderes da tribo, convidando-os para um retiro. Depois os trancou em uma casa de banho e os queimou. O que quer que realmente tenha acontecido, após sua vingança estar completa, Olga dedicou-se ao cristianismo ortodoxo. Apesar do seu passado, ela eventualmente se tornou a primeira pessoa de herança russa a receber a santidade da Igreja Ortodoxa. Isabela da França tinha uma relação complicada com seu marido, o rei Eduardo II da Inglaterra. Seu relacionamento terminou por causa de sua política oposta e a quebra de confiança um no outro. Eduardo era conhecido por manter os favoritos masculinos perto dele, muitas vezes como conselheiros. Hugo de Spencer, o jovem, tornou-se o camareiro do rei em 1318 e ele imediatamente começou a empurrar Isabela para fora da esfera de influência do rei. Hugo começou a contar mentiras sobre Isabela, a ponto dos dois raramente estarem juntos. Logo, Eduardo enfrentou conflitos com Carlo IV da França, o irmão de Isabela,
As terras de Isabela foram confiscadas e ela foi para a França. Depois que Eduardo se recusou a devolver suas terras e se livrar de Despenser, ela e seu irmão invadiram a Inglaterra e depuseram o rei. Seu filho Eduardo III foi então nomeado como governante da Inglaterra. Depois que Maria, rainha da Escócia, morreu, a rainha Elizabeth I sucedeu sua meia-irmã no trono inglês. Elizabeth I acabou com a opressão dos protestantes da Inglaterra e imediatamente começou a oprimir os católicos do país. A Igreja Católica na Inglaterra foi abolida por lei e restabeleceu uma nova igreja anglicana com a monarca inglês à frente. Logo, qualquer apoio à Igreja Católica era considerado um crime legal. Como punição, os católicos podiam ter suas propriedades confiscadas, eram espancados, presos e até executados. Bom, quem diz que mulher é sexo frágil, acho que vai mudar o discurso depois de ter assistido esse vídeo, não é verdade? Então não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!